Oi, tudo bem? Matheus Henrique aqui de novo e hoje eu vou falar sobre os 3 pilares do projeto tridimensional. Mas antes de eu te contar quais são esses pilares, eu quero falar sobre a evolução dos projetos. Então nós temos que voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos uns 40 anos, lá na década de 70 mais ou menos. Eu ainda não era nascido nessa época, porém conheço muitas pessoas que já trabalhavam com projetos mesmo na década de 70. E como que funcionava um projeto naquela época? De início era muito parecido com o que a gente tem hoje. Você tem a ideia para um produto, né? Ou pode ser uma ideia acidental ou uma mera necessidade de se desenvolver um produto. Depois você parte para a criação do projeto, para você documentar aquela ideia que você teve ali e arquivar aquele projeto. E os projetos naquela época eram todos feitos manuais, em grandes pranchetas, então os projetistas ou desenhistas industriais tinham ali grandes pranchetas onde eles criavam todo o projeto no papel, um projeto 2D. E eles tinham várias ferramentas ali, lapiseiras com diâmetros diferentes, grafites, várias réguas, esquadros, compassos, borrachas para criar aquele projeto ali. E o projeto, apesar de o conceito inicial ser mais ou menos o que a gente utiliza hoje, a própria criação do projeto era bem diferente, porque não tinha etapas bem definidas ali de como o projeto devia ser criado. Ia muito do profissional que estava desenhando aquele projeto ali, do projetista. Por quê? Ele precisava imaginar aquele produto que ele tinha que desenhar ali, criar o projeto. Então, na cabeça dele, ele imaginava aquele produto e ia desenhando, criando um desenho técnico daquele projeto ali, todo em 2D. Ele não tinha uma visão daquele projeto. Então, como que ele fazia? Ele criava um esboço, um rascunho ali de como seria aquele produto, com todos os seus componentes, e ia dimensionando e especificando ali o projeto, e conforme ele fosse avançando, ele ia separando as peças daquele projeto e desenhando elas separadas para que elas pudessem ser fabricadas. Com o passar do tempo ali, mais ou menos no final da década de 70, foram surgindo os primeiros softwares CAD, que é a sigla para desenho auxiliado por computador, desenho assistido por computador. E esses softwares vieram para facilitar o desenvolvimento desses projetos. Por quê? Era mais fácil corrigir o projeto, era mais fácil editar, até a própria criação do projeto era mais fácil, porque você não tinha ali que utilizar réguas, compassos, o próprio software te dava todas as ferramentas para você ir desenvolvendo ali. Então isso facilitou bastante. Porém, os projetos ainda eram feitos em 2D, assim como era feito no papel. Mais ou menos ali na década de 80, começaram a aparecer os primeiros softwares 3D. E qual que foi o objetivo ali? Foi tornar os projetos mais confiáveis, aumentar a confiabilidade dos projetos. E você conseguir ter uma visualização prévia também do projeto, antes mesmo de construir o produto. Então, com os softwares 3D, você tinha não só um projeto mais confiável, mas tinha também uma visão de mais ou menos como aquele produto ali iria ficar. Porém, esses softwares eram muito caros. Não só os softwares, mas os computadores que rodavam esses softwares eram caros. Então, só as grandes indústrias utilizavam esses softwares 3D. Com o passar do tempo, ali, entrando para a década de 90, os softwares começaram a ficar mais baratos, começaram a rodar em plataformas Windows. Então, os computadores eram mais baratos para rodar esses softwares e a mão de obra não precisava ser tão qualificada. Os softwares começaram a ficar mais fáceis de serem aprendidos pelos profissionais, pelos projetistas. E isso foi facilitando. Porém, mesmo assim, na sua grande maioria, os softwares eram ainda utilizados dentro da indústria. E por que disso? Porque na década de 90 quase ninguém tinha computador em casa. O computador ainda era considerado um item de luxo. Só quem tinha um poder aquisitivo maior tinha computador. Mas chegando ali nos anos 2000, com a evolução da internet, esse quadro começou a mudar. Porque os computadores começaram a ficar mais populares, mais baratos, mais fáceis de serem adquiridos. E isso começou a levar os softwares 3D para as casas das pessoas. E com a evolução que a gente está tendo hoje em computação gráfica, realidade virtual, realidade aumentada, prototipagem rápida, cada dia que passa os softwares 3D estão mais dentro das casas das pessoas. E hoje a modelagem tridimensional é um conhecimento fundamental que toda pessoa deve ter. Para você criar um projeto 3D do início ao fim, utilizando o software CAD, você precisa passar por algumas etapas de desenvolvimento do projeto.
E algumas das etapas que eu vou citar aqui são a base para o desenvolvimento de qualquer projeto tridimensional. Independente se você vai criar ele dentro da indústria ou na sua própria casa, você precisa conhecer essas etapas que são a base para o desenvolvimento do projeto. E eu chamo essas etapas de os 3 pilares do projeto tridimensional, porque realmente eles são a base para você desenvolver qualquer projeto, são os pilares que sustentam a modelagem tridimensional. Independente do software que você vai utilizar, ou que você está aprendendo, em algum momento você vai passar por esses 3 pilares, por essas 3 etapas. Normalmente os softwares CAD eles são divididos em módulos, também chamados de workbenches, bancadas de trabalho, ou até mesmo ambientes de criação. E cada um desses ambientes ele é referente a uma dessas etapas de desenvolvimento que eu estou falando. Ou seja, são os pilares ali que você precisa passar para criar o seu projeto. E os ambientes mais utilizados e que são fundamentais ali para qualquer projeto são o ambiente de peça, que são os 3 pilares, tá? O ambiente de montagem e o de detalhamento. Esses são os 3 pilares que você precisa conhecer para desenvolver os seus projetos tridimensionais. E esses ambientes de trabalho aí do software, eles se interagem. E como que funciona? Atualmente, nos softwares que estão utilizando hoje, começa sempre pela criação da peça 3D, diferente do que era feito antigamente. Então hoje nós iniciamos a criação de um produto, independente de quantas peças ele vai ter, pela criação de uma peça. Então primeiro você cria uma peça, depois você cria o detalhamento dessa peça. Isso se o produto tiver aquela única peça ali. Se ele tiver mais de uma peça, aí já constitui uma montagem, A partir de 2 peças você já tem ali uma montagem. Se você tiver uma peça só, aí não justifica a criação de uma montagem. Então, no caso de uma montagem, você cria uma peça, cria outra, independente de quantas peças forem ali, e você vai realizando a montagem dessas peças. Finalizou ali a montagem, aí sim você vai para o detalhamento, que é o desenho 2D. Eu sei que eu disse aí que o desenho 2D está perdendo a utilização, por causa da questão de reduzir a quantidade de papel que se utiliza nos projetos. Porém, ainda não caiu em desuso, ainda é aplicável a utilização do detalhamento do desenho 2D. Então a gente precisa conhecer também essa etapa. Então vamos lá, a gente começa da peça, vai para o detalhamento. Caso seja uma montagem, a gente faz as peças, vai para a montagem e depois para o detalhamento, tanto da montagem quanto das peças. Esses são os 3 pilares fundamentais que toda pessoa que quer desenvolver seus próprios projetos precisa conhecer para assim conseguir realmente criar o projeto do início ao fim. E foi a partir desses 3 pilares, peça, montagem e detalhamento, que eu desenvolvi o curso SolidWorks Fundamentos de Projeto. Um curso super completo que vai te ensinar todas as etapas de criação de um projeto, do início ao fim. E mesmo que você não conheça nenhum software CAD, ou até mesmo não conheça o SolidWorks, que é o software que nós vamos utilizar nesse curso, não tem problema, porque eu vou te ensinar tudo, passo a passo, desde iniciar o software até criar uma grande montagem. Então você vai ver cada etapa passo a passo, seguindo um fluxo lógico de trabalho, utilizando as técnicas mais avançadas. E eu não vou te mostrar apenas como utilizar uma ferramenta, eu vou te mostrar realmente como a ferramenta funciona, quais as limitações da ferramenta e quais as melhores horas para utilizar cada uma das ferramentas em determinadas situações. Então, você não vai aprender como seguir uma sequência de comandos para chegar a um resultado. Você realmente vai aprender como analisar o seu projeto e escolher qual que é o melhor método de criação para uma peça, uma montagem ou um detalhamento. E para você ter um gostinho aí do que vai ser mostrado no curso, eu vou disponibilizar um arquivo, um projetinho de um modelo de motor a vapor, você pode ficar à vontade para fazer download. Vai ser um dos projetos feitos no curso, que a gente vai trabalhar dentro do curso, não é o único, nós vamos criar várias peças e trabalhar em algumas montagens, porém esse daí é o projeto principal, é o que nós vamos mais trabalhar nele ao decorrer do curso. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou disponibilizando esse modelo aí para download? Alguns amigos até me falaram assim, Matheus, você está louco, você vai disponibilizar o projeto do curso para download? Vou. E por quê?
o curso SolidWorks Fundamentos de Projeto não é para te ensinar a criar esse projeto, esse modelo. É para te ensinar a criar qualquer projeto que você queira, para você desenvolver os seus próprios projetos. Então eu vou sim disponibilizar esse arquivo aí para download. Pode ficar à vontade, pode fazer download desse arquivo aí. É só você se inscrever, adicionar seu e-mail, seu nome aí, você vai receber um e-mail com o link para você fazer o download, tá? É bem simples. E outra coisa, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre o curso SolidWorks Fundamentos de Projetos, vou te falar como você faz para se inscrever, para participar desse curso, e assim você vai receber todas as informações aí referente ao curso, os módulos, o que vai ser visto, o que você vai aprender e os resultados que você vai obter. Então se inscreve aí, mesmo que seja apenas para fazer o download, coloca seu nome, seu e-mail, se inscreve aí na página desse vídeo aí no site, que eu vou te mandar um e-mail com o link e também o próximo vídeo falando sobre o curso SolidWorks Fundamentos de Projetos.